Lucas dirigia pela estrada sinuosa que levava às montanhas, com o céu nublado, refletindo perfeitamente o turbilhão de pensamentos em sua mente. As folhas das árvores, tingidas pelo outono, giravam lentamente com o vento, um último vestígio de vida antes do inverno chegar. Ele tinha feito essa viagem com um único propósito: escapar da pressão sufocante de sua vida como escritor. A crise criativa já durava meses, e seu editor estava cada vez mais impaciente. O prazo para entregar o manuscrito final se aproximava, mas a página continuava em branco. O isolamento parecia ser a única saída. A cabana que ele alugara era simples, com um toque rústico que combinava perfeitamente com a paisagem ao redor. Ela ficava à beira de um lago cristalino, cercada por árvores imponentes que bloqueavam qualquer sinal de civilização. Ali, Lucas esperava encontrar o silêncio necessário para desbloquear sua criatividade e, finalmente, dar vida à obra-prima que acreditava ser capaz de escrever. No entanto, assim que entrou, sentiu uma leve inquietação no ar. A cabana tinha cheiro de madeira velha, como se não fosse habitada há anos, embora estivesse em boas condições. A biblioteca, o verdadeiro atrativo do lugar, era um espaço aconchegante, com prateleiras altas e livros que pareciam não ter sido tocados em décadas. Após uma breve exploração, Lucas se acomodou em uma poltrona de couro desgastado e observou as fileiras de volumes antigos à sua volta. Por alguma razão, um deles chamou sua atenção. Era um livro grosso, com capa de couro marrom, sem título ou qualquer marcação. Ao pegá-lo, ele percebeu algo estranho. O livro estava completamente em branco. Lucas franziu a testa, confuso. Quem guardaria um livro em branco na estante? Pensou. Ao abrir a primeira página, nada. Na segunda, o mesmo. Mas então algo inexplicável aconteceu. Enquanto segurava o livro, lentamente, palavras começaram a se formar na página vazia. As letras surgiram como se fossem escritas por mãos invisíveis, com uma caligrafia impecável e formal. Lucas, 10 de outubro, dizia a primeira linha. O coração de Lucas disparou. Aquela data era hoje. Ele observou hipnotizado, enquanto as palavras continuavam a se formar na página. O livro descrevia em detalhes sua chegada à cabana, cada passo que ele havia dado ao entrar, a sensação de inquietação que sentira, que até o momento exato em que ele pegara o livro na estante. Lucas folheou as próximas páginas, mas estavam todas em branco novamente. Ele fechou o livro abruptamente, um calafrio percorrendo sua espinha. Era impossível. Devia haver uma explicação lógica. Talvez fosse uma coincidência ou um truque elaborado, embora ele não conseguisse imaginar como. Intrigado e ao mesmo tempo desconcertado, Lucas tentou ignorar o ocorrido e se dedicar à escrita de seu próprio trabalho. No entanto, o livro não saía de sua mente. Horas depois, quando o silêncio da noite tomou conta da cabana, ele voltou à poltrona. O livro estava exatamente onde ele o havia deixado. Relutante, Lucas o abriu novamente. Mais palavras apareceram, como se estivessem esperando por ele. Agora o livro descrevia ações que ele ainda não havia tomado. Lucas se levanta da poltrona e vai até a janela. Lá fora, a lua cheia brilha intensamente sobre o lago. Ele parou de ler e, nervoso, levantou-se para checar. Lá estava a lua cheia, refletida perfeitamente nas águas serenas do lago. Era como se o livro estivesse predizendo o que ele faria em seguida. Nos dias seguintes, Lucas não conseguiu pensar em outra coisa. Ele começou a ler o livro obsessivamente, a cada momento livre. O texto descrevia suas ações cotidianas com uma precisão assustadora, como se estivesse traçando seu destino em tempo real. Ele até tentou alterar suas ações, tomando decisões que não estavam descritas, mas sempre acabava fazendo exatamente o que estava escrito, como se estivesse preso em uma armadilha invisível. O mais perturbador era a sensação crescente de que o livro o conhecia melhor do que ele mesmo. Pequenas observações, como seus medos e dúvidas, surgiam nas páginas, tornando sua leitura cada vez mais pessoal e perturbadora. Quanto mais ele lia, mais preso se sentia, como se o livro estivesse consumindo sua vida. A natureza do livro começou a mudar. As palavras que apareciam nas páginas tornaram-se mais sombrias, revelando segredos que Lucas acreditava ter enterrado há muito tempo. Ele lia sobre eventos dolorosos de sua infância,
sobre a perda de pessoas que ele amava, e até sobre as inseguranças mais profundas que ele nunca admitira a ninguém. Certo dia, o livro mencionou algo que Lucas temia mais do que qualquer outra coisa: o fracasso. Ele sempre se questionara se era realmente talentoso ou apenas sortudo. O texto descrevia esse medo com detalhes tão íntimos que parecia ler sua mente. Aí o mais perturbador: o livro insinuava que ele nunca seria capaz de escrever sua obra-prima. Em uma noite de desespero, Lucas gritou para o vazio da cabana. Sentia-se sozinho, à mercê de um livro que controlava seu destino. Ele pensou em jogá-lo no fogo, mas uma voz interior, tão insistente quanto perturbadora, lhe dizia para continuar lendo. Ele precisava saber o que vinha a seguir, mesmo que isso o destruísse por completo. Então, uma nova passagem surgiu no livro, a mais assustadora de todas. Lucas lerá sobre sua própria morte na noite de 31 de outubro. Ele olhou para o calendário. Faltavam poucos dias para aquela data. Suas mãos tremiam enquanto ele lia o restante da passagem, que descrevia sua morte com precisão assustadora. Seria encontrado morto na cabana, sem sinais de violência, como se tivesse simplesmente desistido de viver. Lucas entrou em pânico. Ele jogou o livro no fogo, mas as chamas não o consumiram. Pegou uma faca e tentou cortar as páginas, mas elas permaneciam intactas. Não havia como destruí-lo. Era como se o livro estivesse amarrado à sua própria existência, inseparável de seu destino. Ele tentou fugir da cabana, mas sempre acabava voltando, como se uma força invisível o estivesse guiando. O livro o esperava, repousando calmamente sobre a mesa, suas páginas em branco, prontas para revelar o fim de sua história. Lucas percebeu, então, que estava preso em um ciclo inevitável. O livro não era apenas uma previsão de seu futuro. Era a própria manifestação de seu desejo inconsciente de controlar o destino, de saber o que o aguardava. Ele havia passado a vida tentando escrever a obra-prima que o imortalizaria, mas o que ele não sabia era que já estava escrevendo sua própria vida, sua própria morte. Na noite de 31 de outubro, ele sentou-se na poltrona com o livro em mãos. Lá fora, a lua cheia brilhava sobre o lago, como o livro havia descrito. Ele olhou para o relógio, sentindo uma calma estranha invadi-lo. O tempo passou devagar, cada segundo ecoando na cabana silenciosa. Quando a meia-noite se aproximou, Lucas fechou os olhos. O último pensamento que passou por sua mente foi o reconhecimento de que o livro não era uma maldição, mas uma obra que ele mesmo criara. Cada palavra escrita era um reflexo de seus medos, de seus desejos, de sua necessidade de controle. E agora, ao aceitar o destino que ele mesmo escrevera, sentiu uma paz que jamais imaginara. Dias depois, quando o corpo de Lucas foi encontrado na cabana, o livro estava ao seu lado, suas páginas em branco, pronto para começar de novo com o próximo leitor.